Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio de Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre os conflitos possessórios coletivos com a participação do Dr. João Rosati Long, defensor público da Defensoria Pública do Estado do Paraná. O artigo 6º da Constituição, ele elenca o direito social à moradia a todos os brasileiros, mas a realidade mostra uma situação oposta. Nos anos 2000, uma agência da ONU contabilizou 33 milhões de pessoas sem acesso à moradia adequada no Brasil. A irregularidade dessas habitações no âmbito urbano em nosso país acaba sendo uma constante. Cerca de 60% dos imóveis apresentam algum tipo de irregularidade, sendo que mais de 40 milhões de domicílios urbanos não possuem escritura. Em levantamento realizado pelo CNJ em 2021, foi demonstrado que a quantidade de ações sobre conflitos possessórios aumentou em todos os tribunais. Porém, pesquisadores verificaram que apenas 5% dessas ações coletivas tinham como parte coletividades organizadas. A atitude de impulsionar o cidadão para a informalidade tem raízes históricas, em especial na formatação da ocupação espacial do solo. Cria-se uma distinção social entre aqueles que possuem acesso a espaços regularizados de direito e os que estão à margem, no acesso desses bens. O resultado é uma cidadania regulada e segmentada. Este cenário complexo tem levado diversos atores do direito a buscar soluções para esses conflitos coletivos que respeitem os direitos humanos e garantam a efetividade do direito à moradia. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Dr. João Vitor. Seja muito bem-vindo, Dr. João Vitor. Muito obrigado, doutora Fernanda, muito obrigado a toda a equipe, Gabriel, uma honra poder participar aqui do podcast. Eu sou João Vitor Rosati Long, sou defensor público do Estado do Paraná, como foi dito. Estou há aproximadamente quase 5 anos e meio na defensoria, mas há uns 2 anos e meio no Núcleo de Questões Fundiárias Urbanísticas, o chamado NUFURB, né, que é um órgão de litigância estratégica da Defensoria Pública com atribuição temática sem limitação territorial. Então, eu posso atuar em todo o Estado do Paraná, extrajudicial e judicialmente, e, essencialmente, hoje, a gente, até pela história do Paraná e como foi dito na introdução, pelo problema social subjacente à questão que nós estamos vivendo nas questões coletivas, possessórias, a gente acabou concentrando a função de custos vulneráveis na maioria dos processos coletivos possessórios no Estado. Bom, então assim, falta de experiência no assunto, isso não existe na data de hoje. Então a gente vai aproveitar para sugar, assim, todo o conhecimento e experiência que o Dr. João tem nessa área, tá? Então, assim, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, Dr. João. Diversas pesquisas têm apontado que o Poder Judiciário ainda enxerga as ações dessa natureza como uma questão de propriedade e acabam por não dar a devida consideração a aspectos como o direito à moradia previsto no artigo 6º da Constituição, bem como as funções sociais da cidade. Esse tipo de atuação privilegia a especulação imobiliária com a manutenção de prédios e imóveis vazios em áreas centrais da cidade e uma consequente gentrificação da população. A partir da sua atuação no núcleo das questões fundiárias e urbanísticas da Defensoria Pública, você percebe se entre os operadores do direito já temos uma mudança de mentalidade, uma abordagem que não privilegie apenas a questão patrimonial? Bom, já é uma introdução que chega chegando, né? Acho que o grande pano de fundo que está por detrás desse conflito de direitos fundamentais, né? Porque, de um lado, nós temos ali na Constituição, ninguém nega, que a propriedade é um direito fundamental, inegavelmente, está lá no artigo 5º, mas, em contrapartida, tanto a função social da propriedade é um direito fundamental individual, vem logo abaixo, no artigo 5º, como o já mencionado aí, artigo 6º, que, embora expressamente tenha inserido a moradia por emenda constitucional como um direito social, né, vem juntamente com toda essa problemática, esse corolário do direito, do direito à igualdade, né? Do princípio da igualdade. Porque, afinal, o que está em jogo aqui, nós estamos recortando para a área urbana, mas na área rural também vai ter seu desdobramento, é o direito à cidade, né? A cidadania das pessoas, você não pode, pensando, sei lá, na realidade de Curitiba, que nós estamos, né, aqui no Paraná, a pessoa que está no extremo da cidade, está
está num bairro considerado periférico, tendo o centro como referência, sei lá, o Santa Cândida, o Boqueirão, o que seja, qualquer bairro que você esteja pensando, ela não é nem mais nem menos cidadão de Curitiba do que quem está no Batel, do que quem está no Juvevé. Então, o que tem a se dizer, né? Parece um truísmo, parece algo óbvio, mas é preciso que seja dito. O direito constitucional e os direitos civis que dele decorrem, eles têm que ter em conta essa necessidade. Que todos os serviços públicos garantidos na Constituição não podem ser só para certos bairros, certas localidades. Então, tudo isso faz parte do que hoje se chama de direito à cidade. A cidadania, a inclusão das pessoas se dá também na possibilidade delas, enfim, gozarem desses direitos como qualquer um de qualquer bairro. Bom, feito esse recorte, assim, para responder a pergunta, você acha que os operadores do direito têm essa mentalidade incrustada? Olha, com certeza não, né? A própria ideia de você falar assim, que a Constituição, ela permeia todas as áreas do ordenamento e ela vai alterar a mentalidade, apesar de ser um discurso bastante já recorrente na academia, em alguns julgados especial dos tribunais superiores, a prática não demonstra isso, né? A prática ainda demonstra que o que se tem é uma mentalidade civilista, uma mentalidade proprietária, né? Tanto nas ações petitórias de emissão de posse, por exemplo, como nas possessórias, onde, inclusive, a doutrina já traz a diferença das duas, né? Porque posse é posse, propriedade é propriedade, e, inclusive, parece uma coisa meio surreal quando você estuda, meio etéreo, assim, mas a prática você vai vendo o que é a posse mesmo, o mundo real, e que pouco se importa qual é o documento que está na matrícula, as pessoas vão lá, compram e vendem contratos em sessão de posse, e eu diria, assim, com tranquilidade, tá? Que nos nossos casos, assim, a esmagadora maioria daqueles que depois vão ser tratados, podem ser como invasores, como bandidos dentro dos processos de maneira errada, equivocada, eles surgem de ocupações de boa fé. As pessoas compram terrenos no contratinho de gaveta, acreditando piamente que está sendo cedido algo que não tem problema nenhum e que nunca vai ter problema com a justiça. Eu estimo hoje, doutora Fernanda, que no núcleo a gente está prospectando essas informações. Nós saímos de 75 processos enquanto custos e hoje nós já chegamos a 600 em mais de 2 anos. E eu estimo que a gente impacte com tranquilidade de 20 a 30 mil pessoas nessa atuação no núcleo. É gente pra caramba e é muita gente enrolada, cara. E o pior, né? A gente atua em processos, assim, majoritariamente, a escolha foi essa, né? O custo vulneráveis atua em processos judicializados de reintegração de posse coletiva. Então, assim, é todo mundo que, em suma, está sob um risco maior ou menor de despejo, né? Então, respondendo à pergunta, infelizmente, não. O que se tem, e eu digo isso pelos históricos dos processos, né? Você entra no processo, sei lá, transitado em julgado de 20 anos, 30 anos de processo, ou um recente, cara, meia dúzia de foto ali, dizendo que o cara tem posse, consegue uma liminar. E aí, massa, do ponto de vista do direito, o juiz, né, você pode até tentar agravar, muitas vezes nós agravamos e suspendemos o tribunal, mas a real você tem uma decisão judicial que diz, olha, parabéns, você tem o direito à posse do teu terreno, com 1, 2, 100, 1000 famílias. A grande questão, e aí é o que nós vamos falar daqui a pouco, é a eficácia da decisão, né? Por isso que a gente deveria até refletir, tanto em sede acadêmica quanto em construções práticas jurisprudenciais, em que medida que a função social da posse ela não deveria ser considerada como um dos elementos, se não o elemento, para o juiz dar uma decisão antecipatória de tutela. Mas dizer, olha, está cumprindo função social tua posse? Não, então peraí, não vou mandar o povo sair, porque não é fácil assim, né? É a expressão de um problema social histórico que as pessoas não vão sair voando das suas casas, né? Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Então, respondendo à pergunta, infelizmente, não, mas né, a utopia existe. A gente acredita que, em especial nos últimos anos, com a normativa que vem se produzindo, com as decisões da jurisprudência, em especial dos tribunais superiores, um grande foco na do Supremo Tribunal Federal, a mentalidade tem se alterado, né? Mas ainda é um trabalho de formiguinha, capitaneado por alguns órgãos, como em especial aqui a experiência do Paraná, que
foi mencionada pelo próprio Supremo como paradigma, né? Eu confesso que eu fiquei, assim, impressionada com esses números, assim. Isso que a gente está falando do Paraná, né? Imagina a nível Brasil, assim. Então, eu ainda estou aqui até digerindo esses números que o senhor falou, porque Isso é o que sinto a o gente quanto... sabe, né, doutor? Tipo, isso é o que bate na defensoria, tipo, olha, não tem ninguém habilitado ou tem algum advogado habilitado. Muitos advogados vêm à defensoria mesmo, porque, olha, tem gente precisando de defesa e tal, e daí a gente está prospectando esses números, entendendo esses conflitos fundiários, e sim, é isso que a gente tem chegado. E o que o movimento social e os estudos dizem em termos de déficit habitacional, isso é infinitamente maior, porque nós estamos falando só da UTI do sistema, né? Só dos conflitos que estão judicializados, fora a galera que está morando de aluguel ou que simplesmente está morando em terras de outras pessoas ali em uma forma irregular, né? O buraco é muito embaixo mesmo, tá? Mas para começar, nós estamos falando desse número aí, assim, é gente pra caramba. Doutor João, olha só, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele publicou a resolução número 10 de 2018, que expressamente determinou que os despejos e deslocamentos forçados de grupo que demandam proteção especial do Estado implicam violações de direitos humanos e devem ser evitados, buscando-se sempre soluções alternativas. Essa resolução foi até mencionada pelo CNJ durante a pandemia, para que os julgadores tomassem a devida cautela no julgamento desses conflitos coletivos. Essa orientação ficou restrita apenas ao período pandêmico ou tem tido uma repercussão ainda agora? Respondo de bate-pronto também. Tem tido repercussão até agora, mas é importante que a gente faça um certo discurso histórico para mencionar tudo isso, né? A resolução 10 de 2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ela é paradigmática mesmo nessa matéria. Por quê? Porque foi quando se produziu um texto normativo, né, mais ou menos estruturado, tratando de algo dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que mais ou menos consagrasse já textos tanto do sistema interamericano quanto do próprio sistema ONU no que concerne a esses deslocamentos forçados, né? Como é chamado, assim, tecnicamente na teoria dos direitos humanos, um termo que se popularizou, que é o despejo coletivo no Brasil. Engraçado que o despejo ele é um termo utilizado na lei de locações, né? Cumprir uma reintegração de posse, teoricamente, você não estaria tratando de despejo, são institutos diferentes. Mas acabou que ficou assim, se popularizou isso. Cito aqui até um professor da UEM, tem uma tese de doutorado e um livro excelente sobre o tema, que, digamos assim, o que é o Dr. Marquesan, né? Ele diz isso expressamente. Olha, o termo despejo ficou, então a gente usa despejo, que é mais fácil para se comunicar do ponto de vista jurídico, né? Então, bom, o que aconteceu? Lá em 2018 veio esse texto, e esse texto foi muito importante, porque estava havendo, sim, um crescimento, né? O contexto de crise econômica já da época trouxe uma problemática acerca disso, um aumento de despejos coletivos, um aumento de ocupações. Só que aí, então, a pandemia é que, digamos assim, agravou mesmo as coisas, né? Porque daí você teve uma crise econômica sem precedentes e, enfim, as pessoas deixaram de ter grana para pagar aluguel e tal, e as ocupações, então, elas cresceram muito. E, naturalmente, os processos judiciais para retirá-las, né? E aí, então, o que na verdade entra nesse jogo que precisa ser dito, né? Que, inclusive, nosso podcast chama Julgados Comentados, é a ADPF 828, né? A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, conhecida, né, popularmente como Ação de Despejo Zero, em que o Supremo Tribunal Federal, à época, em decisões monocráticas relatadas pelo ministro Barroso, mas ratificadas sempre pelo plenário, né? Foi, então, trazendo uma espécie de tratamento escalonado, né? E monitorando o cumprimento dessas decisões, transitadas em julgado ou não. Por quê? Porque, pelo menos a doutrina assim identifica, né? Percebeu que se trata de um problema estrutural, né? Ou seja, a ideia de tratamento ou de processo estrutural
ela remete, dentro da teoria dos direitos fundamentais, à jurisprudência da Suprema Corte americana, lá no caso Brown versus Board of Education, né? Em que, enfim, foi a questão envolvendo racismo, foi quando a Suprema Corte americana enfrentou o problema, né? No caso do pai, tudo nos Estados Unidos surgiu assim, né? Um pai que queria matricular o filho próximo de casa, mas próximo de casa era uma escola para branco, e aí começou toda a problemática que foi parar na Suprema Corte. Por que tem um tratamento estrutural e por que a doutrina assim estuda? Né? Porque parece um novelo de lã, né? Conforme você vai tipo, mexendo num problema aqui, vai pipocando um outro problema ali, vai estourando outro problema ali, você tem toda uma base, um sistema social e histórico que vai se alterando quando vem uma decisão dessa magnitude. E foi o que aconteceu. Suspendeu todos os despejos, o cumprimento dos despejos coletivos no Brasil inteiro, né? E então o Supremo foi manejando e retomando aqueles julgados, porque havia pedidos, enfim, para todos os lados, e em especial uma pressão muito grande, já que foi falado, né, de mercado imobiliário, já que foi falado de gentrificação na primeira pergunta, uma pressão muito grande para que, enfim, houvesse o cumprimento e para que, digamos assim, a gente continuasse perpetuando o mesmo esquema, o mesmo sistema de exclusão social materializado na questão urbanística, né? Bom, então, quando o Supremo Tribunal Federal fez isso, ele deu várias decisões interlocutórias, né? E que foram ratificadas pelo plenário, e aí, respondendo à pergunta, tem repercussão até agora? Tem, porque a última decisão que foi ratificada é a que cria um chamado período de transição, né? Então, assim, se alguém perguntar, nossa, todos os despejos coletivos estão suspensos no Brasil até hoje, mentira, né? Mais ou menos, acho que é para o início de 2023 já, você já teve uma alteração nisso, e justamente qual que foi a questão? A questão foi, olha, vai retomar os despejos coletivos, os individuais, as ações podem ser cumpridas normalmente, mas nos coletivos existe um regime de transição, mais ou menos consagrando as condicionantes que já existiam na normativa, né, em especial do Conselho Nacional de Direitos Humanos, trazendo alguns pontos, como, por exemplo, a necessidade de um plano efetivo de realocação das pessoas, com uma condicionante, inclusive, expressa no próprio texto da última decisão, né, que é que os abrigos provisórios para essas pessoas não separem as famílias, que é uma das nossas brigas, inclusive, somando esforços ao Ministério Público, doutora Aline Bilek Bar, que é a promotora de urbanismo aqui de Curitiba, assim, é muito atuante nesse sentido. Por quê? Porque há um descumprimento renitente dessa decisão do Supremo, que é, digamos assim, se a gente está falando de teoria dos direitos humanos, fundamentais, nós estamos falando dos standards, né? Esse é o standard que a gente conseguiu até agora. Não há uma decisão do Supremo, ao contrário do que dizem por aí nos grupos de Zap e outras redes sociais, que determinou que tenha casa para todo mundo ou que sua casa vai ser dividida. Não vai, tá, cara? Não, nada disso mudou. O que mudou foi, olha, o Supremo falou que para cumprir a decisão precisa de um plano de realocação. Por quê? Cara, porque independente da questão do cumprimento dos direitos fundamentais, é mesmo lógico o problema, né? Você vai tirar em uma coletividade centenas, milhares de famílias de uma terra para o cumprimento de uma decisão judicial e essas pessoas vão para onde? Vão muito provavelmente para outras ocupações, né? Então, assim, você está num dilema que se a política pública não trouxer uma solução, daí porque já se falou na pergunta de soluções alternativas, o simples cumprimento da ordem ele não resolve o problema, ele agrava o problema social, econômico e jurídico, porque outros processos vão surgir, outros problemas vão surgir, enfim, e outras violações de direito também, né? Então, por isso que a ideia de construção de soluções alternativas ela é sempre bem-vinda, e daí por que o tratamento, então, tem que ser estruturante. Já não é, essa é uma frase que eu falo sempre, já não é mais um problema entre o dono da terra e quem está lá em cima. É um problema do município, é um problema do Estado, é um problema do Ministério Público, é um problema da Defensoria, entende? Todo mundo tem que sentar à mesa para tentar discutir essa problemática. Daí porque as nossas audiências, que a gente deve falar daqui a pouco, são conhecidas pela doutrina como town meetings, né? Porque realmente ela impacta toda a cidade. Tem cidade que, tipo, 10%, 5% da cidade está sob o risco de reintegração de posse. E aí, como é que nós vamos fazer? Com os empregos, com as crianças, com, sei lá, com a questão de saúde, com a assistência social do município? Então, é disso que nós estamos tratando. Por isso que o tratamento estrutural é necessário e a decisão paradigmática
nesse sentido, que ainda tem impactos, é a DPF 828. É impressionante como o problema é muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? E aí, por isso que essas soluções, assim como o senhor apontou, de que todos os envolvidos sentem à mesa, elas são fundamentais, né? Só assim a gente vai conseguir, pelo menos, ter uma solução mínima, né, para tudo o que se faz necessário. Doutor João, olha só, o CNJ aprovou em 2023 a Resolução 510, que determina que os tribunais criem comissões de soluções fundiárias e menciona a possibilidade de cooperação interinstitucional entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria e representantes dos poderes executivo e legislativo. Como tem sido a atuação dessas comissões? Essa cooperação tem realmente ocorrido na prática? Eu sei que o senhor estava mencionando um pouco sobre elas anteriormente, mas assim, elas têm ocorrido com frequência? Como que funciona? Bom, assim, a gente recorta a nossa experiência, né? Com relação ao Paraná, para vocês terem uma ideia, a última decisão na DPF 828, ela menciona a experiência do Paraná expressamente. O Supremo mencionou o Paraná, né? Quem preside, até o presente momento, a Comissão de Soluções Fundiárias é o Dr. Fernando Prazeres, né, o desembargador, hoje segundo vice-presidente do TJ, e, de fato, eu, como defensor público titular do núcleo, acompanhei a evolução e a repercussão prática desse trabalho, né, que realmente é digno de nota e digno de elogios, e dessa aproximação interinstitucional de modo a tentar achar soluções para o problema, né? Então, eu diria o seguinte, com tranquilidade eu digo isso, a Resolução 510 de 2023, ela é resultado, né, da observação de práticas exitosas, e muitas delas eu vi acontecer durante a pandemia aqui no Paraná. A pergunta é, como que as comissões estão funcionando? Olha, eu sei que hoje, né, depois da nossa experiência exitosa e da resolução, e lógico, eu não vou também ser arrogante, outras também foram somando, né, esforços e somando experiências para que o CNJ construísse essa normativa de tratamento estruturante, que é brilhante, merece estudo de todos os operadores do direito, em especial quem lida com a problemática possessória, tanto do advogado, do dono da terra, da construtora. Por quê? Porque você não está diante de um processo que é comum, né, de um processo que é preciso conhecer essa resolução, inclusive, com também tranquilidade, eu digo, essa resolução interessa muitas vezes, ou na maioria esmagadora das vezes, aos reintegrantes, aqueles que pretendem a solução jurisdicional. Por quê? Porque quando você conversa com os advogados das outras partes, eles dizem, cara, realmente, cumprir isso aqui não vai resolver o problema e nem o meu problema, porque às vezes a minha terra, hoje, essa altura do campeonato, já vai sair mais caro tirar do que me indenizar, entende? Então, respondendo a pergunta, sim, está funcionando. E aí, como que ela funciona, né? Ela funciona no seguinte sentido. Primeiro, o tribunal ele criou um órgão administrativo, sem poderes jurisdicionais, que viabiliza um ambiente para esse tipo de mediação, né? Então, primeiro, se faz uma visita técnica ao local, se estabelece ali um ambiente de confiança, tanto entre o polo ativo quanto os ocupantes, né? E se convida as instituições que têm interesse direto na resolução do problema. E a própria resolução menciona muitas vezes, né, o Ministério Público, a Defensoria, o município, preferencialmente por intermédio da sua assistência social, né, o Estado envolvido e outros entes que se interessem, o órgão ambiental do Estado, por exemplo, enfim, cada caso tem a sua peculiaridade. E daí se faz essa visita técnica e ali se produz um relatório com elementos mínimos que não tem caráter probatório, sabe? Nem caráter de perícia, qual a área que está sendo reintegrada, essa área é mesmo de risco, que as pessoas precisam sair. Não. Elementos mínimos para que você possa mediar. Então, saber como está a situação social hoje, né? Quantas famílias estão, qual é a renda dessas famílias, se elas têm acesso aos serviços públicos, qual que é a capilaridade dessa ocupação,
E quais são as pretensões das partes? Tem ocupação que as partes falam, olha, a gente gostaria aqui de ser regularizado, de ficar aqui. Tem outras que as partes falam, doutor, isso aqui é uma área de risco, pelo amor de Deus, me arruma uma casinha em outro lugar, né? Então, a gente gostaria mesmo que tivesse um plano decente de realocação, estou dizendo aqui, né? E outros vão dizer, olha, a gente aceitaria um aluguel social, a gente... Enfim, esse tipo de coisa, a visita técnica, ela ajuda muito para revelar, né? E daí depois a gente, enfim, a partir disso, marca uma audiência de mediação para tentar começar a discutir a questão da possível solução, com todas as partes, o reintegrante, os reintegrados, né, e os terceiros interessados, para usar a gramática processual, né? E por fim, nesse momento, muitas coisas vão surgindo e algumas soluções podem aparecer visando evitar a violência, porque é uma regra de 3 passos. Primeiro, a gente evita a violência, evita o despejo forçado. Segundo, a gente tenta esgotar as medidas para as pessoas permanecerem na terra, se assim forem possíveis. Se não dá, tipo, não dá mesmo, tá bom. Então, nós vamos, num segundo momento, falar, num terceiro momento, né, falar de um plano de realocação, porque, pelo menos na visão da Defensoria, e está expresso isso na resolução 510 hoje, se o Poder Judiciário cria o problema ao determinar que a pessoa saia, é o próprio Estado quem tem que dizer para onde ela vai, afinal, o direito dela da moradia está sendo violado. Então, de posse disso, assim que essa cooperação ocorre na prática. E como o novo CPC passou a tratar a questão dos litígios coletivos pela posse da terra? Quais alterações foram realizadas e como esses litígios coletivos se diferenciam enquanto ações coletivas, ações civis públicas e as ações populares? Essa pergunta ela é complexa, né? Mas o que eu... Bom, primeiro, ação civil pública tem uma lógica, tem uma lei própria, né? Ação popular também tem outra lei própria. Lembrando que aqui nós estaríamos numa espécie de microsistema das ações coletivas discutidas. Aí, a pergunta foi, em específico, para recortar sobre a questão do CPC, né? O CPC, ele tem lá, dentre os seus ritos especiais, as ações possessórias. E o CPC de 2015, ele tem a peculiaridade de, ao menos, disciplinar de alguma maneira as chamadas ações possessórias em face de coletividades, né? Porque eu lembro, assim, eu sou, né, barba branca, cabelo branco, denunciam, né? Eu sou das antigas, assim, e a gente no CPC de 73, eu já ouvia, né, em aulas, eu fui aluno do professor Nelson Nari Júnior, e disse, olha, o CPC de 73 é muito técnico, mas ele foi pensado para o processo individual, para a lógica de uma pessoa contra a outra, obter uma sentença, e, assim, uma lógica adversarial de processo, certo? Conforme o tempo foi passando e as complexidades foram aumentando, em especial a consagração dos direitos transindividuais, não é preciso dizer, né, que você, pelo menos, deveria trazer mecanismos legais para isso. O CPC de 2015, né, o novo CPC, que não é já mais tão novo assim, vai fazer 10 anos, tá, quase, ele não inventou a roda, meu humilde sentido, nas ações possessórias, mas ele trouxe expressamente a consagração de um instituto que, para nós, a Defensoria, é muito caro, que é o Instituto Fiscal das Vulnerabilidades ou Custos Vulneráveis, né? O MP vai atuar enquanto fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, né, como diz agora o CPC, e nós vamos atuar como fiscal de vulnerabilidades. O nome fiscal, na verdade, poderia levar a uma certa armadilha, dizendo que a gente teria 2 fiscais ali, né? Mas, na prática, eu sempre digo isso. Bom, o CPC trouxe, em especial, acho que o artigo 565, parágrafo 1º, ele vai dizer isso, né? Olha, quando há uma coletividade de pessoas economicamente vulneráveis, né? Não é nesses termos, mas presumivelmente com justiça gratuita, a Defensoria Pública deverá ser intimada. Né? Ele fala isso. Ele não diz expressamente que a Defensoria vai atuar enquanto custos vulneráveis. Mas o Custos Vulneráveis ele foi um instituto criado pela doutrina, e aí vem aqui o Maurílio Casas Maia, vem aqui o Beron Rocha, vem aqui o Edilson Santana, alguns colegas que têm estudado o tema, o Júlio Camargo também, criando um instituto que, assim, a Defensoria atua em nome próprio, porém no interesse de terceiros, né? Que terceiros são esses? Esses terceiros são as pessoas em situação de vulnerabilidade.
Eu, particularmente, desses 600 e poucos processos que eu mencionei, acho que vi um ou dois que eu tenho dúvida se as pessoas têm ou não vulnerabilidade econômica. Porque o resto, eu dificilmente, aliás, acho que eu nunca vi, ação de reintegração de posse coletiva contra condomínio fechado, contra prédio de luxo, né? Geralmente se linka com a primeira pergunta. Você tem sempre um problema estrutural envolvido, né? As pessoas não têm para onde ir, elas compram de boa fé as terras mais baratas, essas terras mais baratas têm problema, e o problema, em regra, ela é na propriedade de alguém ou foi um dia lá atrás ocupada, e aí o dono se deu conta e entrou com uma ação de reintegração de posse. Não necessariamente nessa mesma ordem. Às vezes já tinha reintegração de posse, as pessoas compraram simplesmente, nem sabiam, que aliás, inclusive, uma boa parte da galera descobre bem depois que está morando, que construiu a casa que era o sonho dela, assim, a vida dela, ela investiu ali, e então, você tem que sair porque tem uma ordem judicial, né? Então, é disso que nós estamos falando. Bom, então o CPC falou, intime-se a defensoria, né? Só que, lógico, linkando com as perguntas anteriores, o próprio sistema, muitos juízes não tem essa lógica, né? E para piorar a situação, não tem defensoria civil instalada em quase nenhum lugar do Paraná, pensando. Então o juiz simplesmente não intima. Daí que vem a nossa prática no Tribunal do Paraná, né? A gente, enquanto no FURB, enquanto órgão, logo que eu entrei, eu criei um projeto chamado no FURB em Rede, que basicamente me autoriza a trocar informações com líderes de movimentos sociais, com representantes jurídicos desses movimentos e também com órgãos públicos, né? Por quê? Porque a gente simplesmente virou a chave. Se o negócio vai para a Comissão de Soluções Fundiárias e, portanto, o tribunal vai atuar para tentar mediar, a defensoria, sabendo do processo, já vai para a visita técnica e se habilita no processo, né? Lógico, depois de uma análise de mérito, onde, repito, eu praticamente quase nunca tive dúvida se a defensoria tem que atuar naquele processo. Porque mesmo tendo o advogado, e repito, o NUFURB em Rede envolve, na maioria das vezes, os advogados que a gente tenta traçar estratégias conjuntas, o advogado atua por um, por dois, por parte das famílias, mas nunca por todos, né? Nunca pela coletividade, até porque muitos já cederam o terreno e já tem outras pessoas ali, já cresceu a ocupação. Então, muita gente, como digo, não está muito sabendo assim, do tamanho do problema, né? Daí porque, então, a defensoria se habilita no processo, na qualidade de custos vulneráveis, e procura, judicialmente, obter, pelo menos, a suspensão da eficácia dessas ordens, quando estão ativas, né? Quando são liminares ou quando são já em cumprimento de sentença adiantado o negócio, mas o recolhimento dos mandados de reintegração de posse e o envio a esse órgão, né, a Comissão de Soluções Fundiárias, para que então a gente possa dar o start nessa ciranda de visita técnica e mediação para tentar achar uma solução que não seja o despejo. Nem era essa a pergunta subsequente, mas eu confesso que agora eu fiquei curiosa. O senhor falou que quase nunca ficou na dúvida da necessidade de atuação da defensoria. E aí, como que funcionaria, assim? Tipo, na dúvida de verificar essa vulnerabilidade, vocês atuam ou não atuam? Como que vocês fazem essa análise? Olha, como eu disse, né? Ainda não tem uma normativa própria sobre esse tema, ainda é muito incipiente. Em regra, como tudo isso surge da própria visita técnica, a gente vai na visita técnica em acompanhamento ao Tribunal de Justiça, aos outros órgãos, e ali verifica. Nós temos, por normativa, a deliberação 42 de 2017 no Paraná, né, que traz como critério socioeconômico, de ponto de partida, a renda familiar de até 3 salários mínimos. Com algumas exceções, né? Ganha mais de 3 salários mínimos, mas está devendo, por exemplo, está com problemas de superendividamento. Então, lógico, a gente vai poder analisar administrativamente se vai atender ou não. Mas essa lógica, doutora Fernanda, ela é sempre usada, para processos individuais, e 2, para processos em que nós atuamos enquanto representantes processuais das partes, né? Nunca, não há uma normativa para nos dizer, olha, se você está em nome da defensoria, qual que é o critério de aferição de vulnerabilidade, né? Então, assim, algumas normativas a gente consegue combinar, pelo menos para fazer uma interpretação sistemática e pensar junto, né?
A lei da regularização fundiária urbana, ela traz lá a REURB-S, a REURB-E, né, que são as duas espécies de REURB, né, acho que até o máximo de 5 salários mínimos na legislação federal, como renda familiar para a REURB-S, e a REURB mista, que é aquela que tem gente dos dois lados. Repito, até hoje, um ou outro, a gente percebeu que o bairro era um pouco melhor, que algumas pessoas já nem entrariam no nosso critério socioeconômico, daí porque haveria alguma dúvida se a gente atua ou não, né? Mas tem mais um componente que é preciso se colocar nisso. Se for possível maximizar a interpretação sobre o que é vulnerabilidade e a atuação da defensoria, eu digo isso sempre. Olha, a gente na defensoria tem os critérios de vulnerabilidade socioeconômica, que inclusive é o que a doutrina traz, né, a doutrina defensorial, e tem também os critérios de vulnerabilidade socioestrutural. O que é vulnerabilidade socioestrutural? É aquela que está na própria situação jurídica da pessoa. Por exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela tem a possibilidade de que a defensoria atue. Por quê? Porque você não vai perguntar para uma pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade estrutural se ela pode ou não pagar um advogado. A defensoria pode vir atuar. Igualmente no processo criminal. No processo criminal, a pessoa sempre precisa de defesa. Caso ela não constitua advogado, vai ter alguém da defensoria para fazer a defesa dela, né? Então, nesse sentido, o que me parece, e eu sempre tenho dito, é que o próprio risco do despejo, ele já é um componente de vulnerabilidade socioestrutural. Porque por mais que você diga assim, tá bom, ali tem uma coletividade de pessoas que poderiam pagar um advogado, a defensoria, certo, cara, mas a partir do momento que ela vai perder tudo da casa dela, ela está numa situação de extrema vulnerabilidade, eu preciso atuar. Então, eu teria justificativa, isso pela minha experiência eu te digo sempre, hoje eu teria justificativa administrativa e me parece que, assim, fundamento legal, técnico, para atuar por qualquer coletividade. Entende? A defensoria acho que pode atuar e tem que tentar viabilizar uma solução diferente desse despejo, até pela própria consequência social desse problema. Doutor, olha só, dentre os diversos campos em que o processo estrutural poderia ser útil, tem se debatido sobre a sua utilização no âmbito dos conflitos fundiários, em especial em razão das características como a perspectiva da instrução probatória e a apelação de decisões em cascata. Como você enxerga as contribuições do processo estrutural para a resolução dessas questões? Eu enxergo, assim, de uma forma muito otimista, né? Como eu disse, né, o processo estrutural é aquele, então, que vai envolver interesses que vão além das partes, né, num processo adversarial, bilateral. E, como foi dito, a questão da instrução probatória, se a gente chegasse até ela, né, ela seria importante porque a prova de um poderia impactar em outro, né? Além do que as decisões em cascata, conforme você decide, por exemplo, como eu fui dito, então estou aqui dando a liminar para reintegrar a posse, tá? Então, seria preciso também dizer o que vai fazer com a creche das crianças, o que vai fazer com os postos de saúde das pessoas que têm situação de saúde delicada, os idosos, como vai ser feito com relação ao direito fundamental à moradia, à realocação. Veja, a própria lógica que o Supremo deu parece-nos mesmo que é um processo estruturante, porque uma decisão traz a cascata de uma série de outras decisões que vão ter que vir no âmbito tanto na primeira instância quanto em eventuais recursos. Então, como que isso contribui? Bom, contribui primeiro em você esquecer essa história de que, então é só tirar e cumprir a ordem numa lógica, assim, individualista, né? Tirei o processo aqui da minha mesa, tal, cumpriu a ordem, transitou em julgado, teve eficácia a decisão, arquive-se, né? Não é isso, né? Então, contribuiu já nesse sentido de você poder argumentar para o juiz, ou para o magistrado, enfim, e para todo o sistema de justiça, né, no diálogo com o Ministério Público, por exemplo, de que qualquer decisão tem que ter outras consequências mencionadas. Até linkando aqui com a alteração que teve a LINDB alguns anos atrás, de que o magistrado tem que sempre pensar nas consequências sociais da sua decisão, né? Além disso, né, a ideia de dar o tratamento estruturante ao processo faz com que o sistema de justiça tenha que compreender esse conflito como um conflito que é, ao menos, útil e necessário, na nossa visão, que se tente uma mediação.
Não uma mediação só entre a vontade da parte e os outros que lá estão. Para onde vocês querem ir? Se eu tivesse para onde ir, doutor, eu não estava aqui num processo onde tem reintegração de posse, né? Então, assim, quem tem que nos dizer isso, ou quem tem pelo menos que construir essa solução conosco, é o próprio poder público, que falhou na política pública habitacional durante séculos para que a gente chegasse até aqui, né? Então, eu acho que a grande utilidade do tratamento estruturante a esses processos é a possibilidade de estabelecimento de um ambiente de diálogo interinstitucional, multifocal, e agora, desde 2019, 20 e depois da resolução de 2023, então, por determinação do CNJ, liderado pelo Poder Judiciário. Porque é importante que se diga isso. Eu sou defensoria pública, faço parte do sistema de justiça, a OAB, o advogado, também faz parte do sistema de justiça, o Ministério Público igualmente. Mas me parece que quem tem mais legitimidade para empreender esses diálogos interinstitucionais é o próprio Poder Judiciário. Quando chega ali o Poder Judiciário e fala, o juiz está aqui com uma equipe, para a gente poder estudar o problema e trazer uma solução diferente, o clima da mediação é outro, o clima da visita técnica é outro. E, naturalmente, as potencialidades de se produzir decisões que sejam melhores, né, do ponto de vista de um acordo, são muito mais, assim, ricas. Então, respondendo à pergunta, me parece que o tratamento estruturante é uma grande chave, sabe, para a gente compreender diversamente essas situações e, em suma, trazer soluções que, repito, não passem pela tragédia que é um despejo e que no passado, infelizmente, era muito mais comum, né? Hoje, infelizmente, teve um despejo aqui em Curitiba, uma casa, enfim, ocupada por mulheres em situação de violência doméstica e familiar grave. Não nos intimaram, enfim, a gente vai pensar em que estratégia processual tomar. Só que eu digo com tranquilidade, se você pegar os números dos anos anteriores, esse ritmo de cumprimentos atabalhoados e, a nosso sentir, ilegais e inconstitucionais diminuiu, porque hoje a própria repercussão do trabalho do tribunal fez com que muitos juízes, fiquei sabendo, remeti, deferi o pedido da Defensoria Pública, ou suspendemos a ordem numa monocrática no tribunal, conseguimos remeter à comissão. Então, esse tratamento estruturante, eu acho que já está dando resultados, e repito, ele é muito importante e crucial para o manejo dos conflitos fundiários. Nossa, o tema é muito rico, né? Eu tô aqui pensando assim, nossa, tipo, esse bate-papo, ele traz luz ao tema, e eu nem sei se ele traz luz, mas pelo menos ele ilumina nossos olhos no sentido, assim, da gente parar para pensar sobre a temática. E aí a gente, imaginando igual esse despejo de hoje, assim, não tem como a pessoa ficar insensível a uma situação dessas, né? Então, a gente nem está terminando ainda, mas eu já queria desde já agradecer, sabe, o senhor ter aceitado estar aqui no Julgados Toda minha, que é isso. Porque, sem dúvida, vai fazer com que a gente reflita sobre temas que às vezes são alheios ao nosso dia a dia por não fazerem parte, né, da nossa realidade. Então a gente vai vivendo sem refletir sobre eles e, na verdade, é um problema muito grave e que, né, está aí presente na nossa sociedade. O Brasil ele tem um histórico de conflitos envolvendo acesso à moradia, e não é limitado à área urbana, né? Ele está tanto à área urbana quanto à área rural. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente quais são as diferenças jurídicas entre os processos que envolvem disputas no território urbano comparado com aqueles que se voltam às áreas rurais. E como o parcelamento regular do solo se relaciona diretamente com esse fenômeno, ou se não se relaciona, enfim. Queria que o senhor, por gentileza, abordasse essa temática para a gente. Olha, acho que ela é quase uma pergunta que se desdobra em várias outras, né? Primeiro, dizer que a gente sempre recortou a problemática urbana porque ela é vista pelas pessoas que operam no sistema como uma espécie de bomba-relógio, né? Porque você tem uma coletividade muito grande de pessoas, uma ausência de política pública e, em suma, um ponto, um vespeiro que ninguém quer mexer porque ninguém tem a solução, a verdade é essa. Mas, fazendo assim, trazendo os pontos em comum, área urbana e área rural, primeiro, elas têm direitos fundamentais próximos, porém com as suas distinções. Em me parece que nós estamos falando da questão, primeiro, do direito à moradia, que impacta ambos, mas também do direito à ordem urbanística, do direito ao acesso à cidade, enfim, do direito ao acesso a serviços públicos,
que está diretamente impactado por esses bolsões de pobreza e por esses territórios onde, como eu digo, de maneira muito triste, parece que quando a gente chega na visita técnica, ali a Constituição nunca vigia, né? Parece um território mesmo que está uma terra sem lei, né? Do outro lado, nós temos um direito fundamental, que está na Constituição e tem os seus dispositivos próprios, que é a reforma agrária, né? A reforma agrária é uma política pública, está na Constituição da República, tem normativa para isso, tem órgão para isso, que é, então, de dar produtividade, de realizar a reforma agrária em terras que seriam improdutivas, né? E aí, por isso, você tem, digamos, quase que duas matérias distintas. Numa você estaria dentro do direito agrário ali, e no outro você estaria dentro do direito urbanístico, né? Mas por que elas são tratadas em conjunto? Porque a lógica dos processos em especial, ou pelo menos assim, o direito que é tutelado pela justiça nesse sistema civilístico é ou o direito à posse, ou o direito de posse decorrente da propriedade, né? Então, em suma, eles impactam coletividades, porque tanto na área rural quanto na área urbana vai ter lá um despejo para retirar as pessoas. E para violar, em última análise, o seu direito à moradia, o seu direito à alimentação, os seus direitos sociais que estão previstos no artigo 6º. Eu acho que esse seria, digamos assim, o traço em comum, e é por isso que os conflitos fundiários são tratados de forma uniforme, digamos assim, né? Você não tem uma resolução do CNJ para conflito rural e uma para conflito urbano. Elas têm seus pontos em comum. Em especial, essa lógica, faz a visita técnica, tenta a mediação. Não deu certo a mediação, é o município do local. Os municípios ficam loucos com isso. Doutor, mas eu nem sou parte do processo, mas você é parte do problema, né? Porque é no teu município que vai ocorrer. Ou onde nós vamos colocar essas famílias? Na beira da rodovia? Né? Então, é por isso que os artigos 14, 15 e 16 determinam ao município que ele traga um plano de realocação, seja urbana ou rural a área. Esses são os traços em comum. Daí a diferença, né? Acho que a diferença principal deles está na possibilidade da viabilidade de solução. Por que eu digo isso? Porque na área rural, sejamos sinceros, se a política de reforma agrária funcionasse, e na esfera federal, o órgão que tem que fazer isso é o INCRA, né? É a autarquia federal do INCRA. Aliás, um abraço ao INCRA, que é um órgão que a gente sempre trabalha também nesses processos estruturantes, quando é referente à questão agrária. Se houvesse um mecanismo de aquisição da terra e redistribuição dessa terra ou aos ocupantes, que é quem a gente gostaria que lá ficasse, ou pelo menos a pessoas que atingissem os critérios da política nacional de reforma agrária, estaria resolvido. Mas também, né, o problema não seria tão grande, não teria tantas integrações de posse, se houvesse orçamento, se houvesse mecanismos próprios e adequados funcionando para que o INCRA atuasse, sabe? Então, respondendo a pergunta na área rural, o parcelamento do solo, essas coisas, ele não impacta tanto. Ele vai impactar à medida que, se houver uma distribuição ali dos ocupantes dentro de uma área de reintegração de posse, que não atenda aos critérios do INCRA, eles devam ser redistribuídos ou até, enfim, realocados, né? Mas, em geral, até pelo histórico do Estado e do histórico das ocupações, a maioria esmagadora dos conflitos fundiários rurais, eles acabam tendo distribuições de terra já semelhantes ao que o INCRA exige, porque eles são já meio que pré-assentamentos, né? É a distinção que o movimento social faz entre os acampamentos, que é das pessoas que ali entraram de forma provisória para que fossem assentadas, e os assentamentos, que é os que estão regularizados, documentados pelo próprio INCRA, né? E a história, inclusive, é muito triste nesse sentido, porque muitas dessas ocupações, elas surgem da legítima expectativa dessas coletividades de irem para essa terra, porque ali haveria uma expectativa de desapropriação ou descumprimento da função social, etc. E justamente no meio do caminho veio uma reintegração de posse e o conflito que já existia no mundo prático, ele vai para o ajude, digamos assim, né? Ele vai para o processo e a gente passa a vê-lo, né? Então, essa é a peculiaridade da forma rural. Então, dando até minha opinião, eu acho que se a gente tivesse uma política de reforma agrária de aquisição dessas terras, estaria resolvido. Eu sei que não é simples, o INCRA sempre bate nessa tecla, né, que a normativa diz que você tem duas formas de desapropriação, ou melhor, duas formas de aquisição de terras.
ou na chamada desapropriação sanção da Constituição, que é aquela que, enfim, por processo administrativo deve ser aferido ao caráter improdutivo da terra, e a pessoa, o dono da terra, então, vai ter a desapropriação paga em títulos da dívida agrária, né? E no outro, por uma aquisição direta. Só que essa aquisição direta ela tem que vir de uma oferta de compra pelo vendedor, pelo dono da terra, né? Por que isso? Porque, pelo menos sempre se foi reticente, essa cultura jurídica está mudando, eu espero que mude, de o INCRA fazer a desapropriação por interesse social das áreas, né? Porque, enfim, é muito candente tanto o conflito agrário em si, como o conflito político em cima desse mecanismo, né? Então, não é fácil você consagrá-lo. Mas tá aí, tá na ordem do dia e eu espero que mude. Então, o INCRA tem essas limitações. Mas, em suma, se isso funcionasse no rural, eu vejo que ia resolver sozinho a reintegração de posse, né? Já na área urbana, aí sim. Aí o parcelamento irregular do solo é um elemento muito, muito preocupante. Por quê, né? Porque na área urbana, o que se tem é uma pressão muito grande por força desse processo de gentrificação, por provimento desses direitos. E como você não tem uma política habitacional, em especial de moradias populares, volta para aquela lógica que eu falei lá atrás, né? A pessoa que tem menos condição, ela tem que ter onde morar, e aí, então, os terrenos que são ocupados pelas populações mais de baixa renda são as beiras dos rios, as beiras das rodovias, as áreas de preservação permanente, as áreas alagadiças, quer dizer, tudo que não podia ser ocupado na prática. E por que esse parcelamento do solo é irregular, né? Bom, porque primeiro ele não atende às exigências legais, ambientais, né? E segundo, porque as que atendem, até numa análise econômica, vão ser mais caras. Então, olha só como a gente, na verdade, fica no ponto cego da política pública, né? Não tem habitação popular, não tem política pública de habitação, conclusão. A galera se vira como dá, né? Se junta ou entra nos terrenos que estão ali abandonados, jogados. A maioria das ocupações dos bairros que eu escuto são essas, né? Você chega a falar, ali tem uma invasão. Eu sempre evito esse termo, porque eu falo que invasão, hoje, ele não é só um termo chulo, né? É um termo tecnicamente errado. Se for para o CPC, não fale em invasão, ele fala em ocupação, né? Porque justamente para não estigmatizar uma das partes antes mesmo do processo começar. Pô, você nem viu qual é a situação possessória? Você tem certeza que o invasor é o reintegrante? O CPC, ele já não chama ninguém de invasor. Então, invasão é um termo chulo, errado e que deve ser evitado. Mas as pessoas falam, ali é a invasão do bairro. E as invasões, elas ocorrem, né? Esses locais, essas ocupações, elas ocorrem em terrenos que estavam abandonados, segundo os moradores. A maioria deles fala, não, doutor, isso aqui era um lugar que o pessoal usava para desova, usava para coisa ruim, para crime. E aí, um belo dia, os moradores estavam morando de aluguel, se irritaram, limparam e lotearam, né? Isso que eu escuto em muitas das ocupações. Quando não tem, então, algo mais organizado, né? Um movimento social que empreende essas ocupações. Daí a galera vai, entra, né? E aí surge o dono, brota o dono no processo, assim, dizendo que tinha posse e com muita facilidade conseguindo uma decisão antecipatória, uma liminar, né? E aí, então, o parcelamento irregular do solo, ele foi a origem de tudo, porque muitas vezes as pessoas entraram e, às vezes, nesse tempo, foram-se anos, às vezes décadas, né? E a galera começou a vender, tipo, cede posse para um, cede posse para outro, subdivide, põe o filho, tal. E aí a conclusão é, muita gente está ali de boa fé, nem sabe que aquilo teria uma reintegração de posse em cima, e de repente recebe a intimação do oficial de justiça dizendo, olha, você tem que sair, uma liminar. E aí, então, os conflitos possessórios têm, digamos assim, sempre consigo o problema do parcelamento irregular do solo. Porque alguém que entra, não cumpre com os requisitos, cede aquilo na posse, no contrato de gaveta, e aí a conclusão é essa. Se torna um problema fundiário, a pessoa não tem para onde ir, muitos investiram ali a vida, todos praticamente, porque é a casa do cara, né? Então, pouquinho que ele tem ali, que sobrou de um mês tal, ele comprou um tijolo, comprou um piso ali, e foi fazendo a casa dele, né? E aí depois ele vai perder tudo nisso. Então, os conflitos possessórios têm sempre essa natureza mesmo, do parcelamento irregular do solo. Se houvesse uma política de fiscalização disso, você com certeza evitaria muito conflitos fundiários. Mas, repito, no âmbito urbano,
me parece que assim, a gênese do problema mesmo é a ausência de uma política pública de moradia popular efetiva, né? Por quê? Porque vamos pensar nas cidades maiores, ou mesmo no nosso exemplo aqui em Curitiba, não tem política de faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. É para quem ganha, acho que até um salário mínimo e meio, ou 2 salários mínimos. Não tem. Então, sei lá, esses dias eu estava conversando com um funcionário nosso da Defensoria e estava falando, doutor, eu fui sorteado pela Coab, né? Também em Curitiba. E aí chegou lá e estavam me exigindo 80 mil de entrada, eu não tenho esse dinheiro. Eu simplesmente falei, esperei 20 anos para ser sorteado, mas estou passando por outra pessoa, porque eu não vou conseguir pagar. Então, veja, você tem um ponto cego que não atinge, enquanto política pública, milhões de pessoas. E aí essas pessoas são forçadas a ficar no aluguel, na irregularidade, e aí os que estão mais regulares acabam sendo, como eu disse, a UTI do sistema e sendo atingidos por uma reintegração de posse. Obrigada, Dr. João. Foi, assim, até mais profundo do que eu imaginava a sua abordagem. E aí, assim, eu agradeço. Muito. Não, sério, foi, assim, muito importante essas considerações que o senhor trouxe. Embora o bate-papo esteja ótimo, né, eu posso dizer por mim que eu estou aprendendo muito e eu imagino os nossos ouvintes, né, porque, assim, ainda aqueles que estudam matemática, eu acho que sempre quando a gente ouve uma outra opinião, ela é dada com outro olhar. Então, ela sempre nos traz algo que a gente ainda não havia refletido, né? Então, assim, o que eu mais gosto aqui nos julgados é isso, a gente sempre traz temas variados e que sempre servem para nos trazer um outro lado que a gente não tinha pensado a respeito. Então, doutor João, eu infelizmente não posso ficar mais horas aqui com o senhor, a gente já está batendo, assim, 50 minutos mais ou menos de podcast, e eu quero agradecer demais, né, o senhor ter vindo participar aqui dos julgados. É a primeira vez, inclusive, desde que eu sou aqui a diretora da escola, que a gente traz um defensor público, e a ideia dos julgados é essa, que a gente traga, assim, diversos olhares distintos aqui nos julgados e comentados, para que a gente possa, todo mundo, né, todos os atores envolvidos no sistema de justiça, que a gente consiga ir criando juntos, refletindo juntos, né, sobre todas as temáticas que afetam a nossa sociedade. Afinal, né, é para eles que a gente trabalha. Então, meus sinceros agradecimentos, doutor João, foi, assim, muito interessante tudo que o senhor trouxe. Muito obrigada. Olha, eu que tenho infinitamente a agradecer vocês, acho que, primeiro, uma honra novamente ser o primeiro defensor, né, a primeira pessoa da Defensoria a participar do programa, espero que a gente tenha outras oportunidades. Dizer que fico muito, muito feliz, muito honrado também dos elogios, e dizer que a gente, na Defensoria em especial, está sempre disposto a dialogar com todas as instituições do sistema de justiça, né? De trazer esse olhar da vulnerabilidade como um componente necessário para o cumprimento mesmo de todas as normas constitucionais e de todos os princípios constitucionais, porque, em suma, quando o sistema só olha para um lado, a gente acaba sempre tendo, em última análise, um sistema injusto. Então, eu tenho realmente que agradecer a oportunidade de poder trazer a visão da Defensoria, me pôr à disposição, agradecer muito a equipe, agradecer ao Gabriel, agradecer a senhora novamente. E é isso, assim, ficar realmente à disposição para outros debates, outras oportunidades. Muito obrigada. Antes de encerrar, eu também gostaria de convidar, então, os nossos ouvintes, não só aquele nosso final de sempre, onde, né, eu os lembro de curtir e se inscrever nas redes sociais, eu queria aproveitar e informá-los que a gente tem uma rede social nova, que agora a Escola Superior do Ministério Público está no Instagram. O Instagram é @esmp_pr, e aí lá nós informaremos também sempre que os nossos episódios dos julgados comentados forem ao ar. Então, gostaria de pedir, né, de convidá-los a seguir nessa nossa nova rede social, e dizendo que agora, então, as sugestões de temas, as dúvidas, os comentários podem ser enviados para a gente não só nos e-mails dos julgados e comentados, @mppr.mp.br, mas também agora pelo Instagram, onde a gente vai estar sempre, então, divulgando todos os nossos episódios. Muito obrigada a todos e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.